Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de filosofia. O título dessa aula é Olhares Diferentes. Veja bem, vou repetir, olhares diferentes. E aí eu tenho uma primeira pergunta para vocês. Vamos lá, a primeira pergunta está aqui no livro. Vou ler agora. Será que todos os moradores desse prédio estão vendo a mesma paisagem pela janela? Está vendo aqui a janela? Tem uma paisagem lá fora. O título da aula é Olhares Diferentes. E a pergunta é se sobre todos os moradores, se eles estão olhando da mesma forma e a mesma paisagem. Aí uma segunda pergunta. Ainda que essas pessoas estivessem olhando para um mesmo elemento, será que todas elas o veriam da mesma forma? Observem os elementos da paisagem que está à frente. Terceira pergunta. Além das impressões visuais, as demais percepções dos sentidos sobre o ambiente seriam iguais para todos os moradores. Então ele fala da percepção dos sentidos. Lembrando, nós temos 5 sentidos. Quais são? Vamos lá? Olfato, paladar, audição, visão e o tato. O tato, toque. Então nós temos 5 sentidos. Imaginem várias pessoas, vários vizinhos, ou 2, 3 amigos, uma família olhando por uma janela e vendo uma paisagem que está lá fora, diante dela. E tem vários elementos. Será que todas as pessoas estão vendo da mesma forma? Porque todas estas pessoas têm os 5 sentidos. O olfato, o paladar, a visão, a audição e o tato. E também elas estão vendo a mesma paisagem. Mas será que as mesmas pessoas conseguem ver as mesmas coisas das mesmas formas? Essa é a reflexão sobre o título da aula de hoje, Olhares Diferentes. É uma aula de filosofia voltada a nós comentarmos e analisarmos sobre a capacidade de observação que nós temos enquanto pessoas diferentes uma das outras. Então, se eu tenho 5 pessoas utilizando os mesmos 5 sentidos, que é o tato, o olfato, paladar, a visão e a audição, mesmo assim os objetos e os elementos analisados numa paisagem como essa da janela serão diferentes. Então, a capacidade de olhares diferentes em cada indivíduo é impressionante. E a nossa aula de hoje foca nessa capacidade de olhares diferentes. O título é Olhares Diferentes, com o sentido de observação diferentes, observações distintas. As pessoas têm as mesmas capacidades, possuem as mesmas capacidades, mas como elas absorvem, como elas percebem e observam os elementos que rodeiam ela, seja na natureza, seja assistindo um filme, vendo uma paisagem como essa da janela, que eu coloquei para ilustrar aqui para vocês. Então nós temos essa capacidade de olhares diferentes, mesmo tendo os mesmos sentidos e mesmo tendo a mesma paisagem e os mesmos elementos nela. Essa foi a aula de hoje sobre a capacidade de observação diferentes que nós temos. Um abração, até a próxima aula.